desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, e enche-me de novo. Boa noite. Boa noite. Estamos todos na grande alegria do tempo de Pentecostes. E é uma grande alegria estarmos neste tempo de Pentecostes. Por quê? Porque nós sabemos que Deus nos envia o seu Espírito. Quando nós não estamos mais tendo coragem, Deus nos envia o seu Espírito. Quando estamos escondidos, com medo das dificuldades da vida, Deus nos envia o seu Espírito. Quando nos faltam forças para acreditar, Deus nos envia o seu Espírito. E como isso acontece conosco? Como todos os dias nós precisamos reviver em nós a graça do Pentecostes. Por que eu vou iniciar assim falando sobre Pentecostes? Primeiro, porque nós celebramos a festa de Pentecostes ontem. Segundo, porque sem esta graça de Pentecostes, Pedro ainda estaria com medo. A primeira pregação de Pedro, capaz de converter mais de 5.000 pessoas, porque não contavam as mulheres, nem as crianças, nem adolescentes, foi a partir do Pentecostes. Mas nós hoje esquecemos dessa grande graça. A graça que é clamarmos todos os dias o Pentecostes. Segundo, tem diferença o Pentecostes e o batismo no Espírito Santo? E o batismo sacramento? Tem diferença? Tem diferença? Vamos fazer assim. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Quem acha que sim, levanta a mão. Tem gente que acha que sim, levanta a mão sim. Quem acha que não? Não há diferença. Bom, há diferença. A grande diferença do batismo sacramento para o batismo no Espírito Santo, e que a gente chama depois de efusão no Espírito Santo, é que no batismo, com o sacramento do batismo, o Espírito vem fazer morada em nós. Com o batismo no Espírito Santo, com a efusão no Espírito Santo, o Espírito transborda em nós. Me arruma um copo d'água. Vou mostrar para vocês. Mas este já está cheio. Quero um vazio. O batismo no Espírito Santo faz isso aqui. O batismo sacramento faz isso aqui. Vai nos enchendo da graça do Espírito Santo para habitar em nós. Mais água. O batismo no Espírito Santo, a efusão no Espírito faz isso aqui. Quem está perto
Quem está perto se molha, se sente tocado, porque essa pessoa ela é diferente. Essa pessoa ela é transformada. Ela é abrasada. Por que a Sagrada Escritura vai ter como referência que tinha sobre os apóstolos labaredas de fogo? Me dei um fósforo e um papel. Já que ninguém me responde, vou ter que fazer assim, né? Por que o fogo? Por quê? Porque o fogo transforma em si tudo que toca. Se nós pegarmos o nosso belo amigo Vinícius e colocarmos no fogo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser consumido e vai se transformar em fogo. A cinza é porque o fogo depois. Não, ele se transforma em fogo. O fogo vai fazendo isso. Vai alastrando. Isso é Pentecostes. Ali, a palavra quer dizer que todas aquelas pessoas eram tocadas pela força do Espírito. E todos aqueles que se aproximassem deles, a partir de então, também se tornariam fogo, seriam tocados. E quanto maior o fogo, maior a capacidade de atingir um número de pessoas. Um grande incêndio incendia logo toda uma floresta, até chegar na cidade. Gente, essa introdução toda é para que nós saibamos primeiro o que é Pentecostes. Por que essa festa já era tão importante? E por que este símbolo do fogo? Quando Moisés esteve diante da sarça ardente, qual era a diferença daquele fogo? Não, eu estou pedindo um fósforo e um papel, mas não é para queimar. Somos todos Moisés aqui. Todos Moisés. Qual é a diferença do fogo que o Moisés via para este aqui? Gostaria de ver todo mundo prestando muita atenção no fogo. O fogo não consumia a sarça, né? O fogo, no caso, está consumindo a folha própria. O fogo não consumia a sarça. Porque o fogo de Deus não nos consome. Por isso que Vinícius não iria se transformar em cinzas. Porque o fogo de Deus não nos consome. Pelo contrário, o fogo de Deus nos abrasa, mantém viva a chama. É diferente. Entenderam o que é Pentecostes? São duas simbologias em relação ao Espírito, o fogo e a água. Por isso mostrei para vocês as duas. Mas o tema deste momento hoje, me pediram assim: Érica, nós queremos que você fale sobre Maria e o Pentecostes. E que também fale sobre o nosso rema, como Maria a fé me fará ir além. Aí eu falei: minha filha, um dos dois temas. Por
porque não dá para eu falar dos dois temas ao mesmo tempo. Como nós estamos na festa de Pentecostes, vou falar sobre Maria e o Pentecostes. E para mim é uma grande graça, porque tive uma experiência esses dias atrás, em que, tocada pela graça do Espírito, eu pude entender que Maria viveu profundamente o Pentecostes. Por quê? Porque ela viveu o Pentecostes 3 vezes. 3 vezes o Pentecostes. E foi quando eu entendi uma frase de São Luís Maria de Montfort, que dizia assim: e Deus criou as águas, juntou todas as águas e chamou de mar. Deus criou todas as graças, juntou todas as graças e a chamou de Maria. Eu ficava achando um exagero essa frase. Mas por quê? Então eu peguei Gênesis e logo no início diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um vento de Deus pairava sobre as águas. Quando eu vi essa frase, ela me lembrou uma outra. Que outra frase vocês poderiam me dizer que parece muito com essa? Tem 2 no Novo Testamento muito significativas. Na anunciação. Na hora da anunciação. Vamos pegar Lucas. Está marcado. Está marcado pelo marca-página, nosso marca-página. E você pediu para fazermos uma propaganda. Então é fácil você achar. Basta utilizar o nosso marca-página que você vai achar. Viu? Bom, no Evangelho de São Lucas vai dizer assim: Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? É só olhar capítulo 1, versículo 34 e seguintes. O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Não lembra um pouco Gênesis? Que o Espírito pairava sobre as águas? O vento de Deus pairava sobre as águas. Só que, em Gênesis, o vento de Deus pairava, mas não penetrava. Aqui faz uma grande diferença. Nossa Senhora, um dos títulos da Virgem Maria é que ela é a esposa do Espírito. Por que que ela tem esse título de esposa do Espírito Santo? A explicação de Alisson: porque ela foi. Significativo, né? Porque ela foi.
O que é próprio de um esposo e uma esposa? No geral, tá, gente? Principalmente biblicamente falando, que hoje em dia não é mais assim, mas o que é próprio de um esposo e de uma esposa? Tem uma intimidade que só o esposo e a esposa têm. Nós teve uma visualização de uma cama vazia e uma cama onde a cabeceira da cama era mais forte do que o casal que estava ali. O que é próprio de um casal? Uma intimidade de conhecimento. Por isso Maria vai falar assim: como vai se dar isso? Não conheço o homem. Quer dizer que ela não conhecia nenhum homem? Biblicamente, a palavra conhecimento quer dizer intimidade, relação de amor. E aí ele diz: não temas, porque o Espírito te cobrirá, mas penetrará em ti. E a capacidade de gerar, que é próprio do matrimônio. No mundo de hoje não é assim, mas o certo era os filhos serem gerados não nesse estilo de música, mas serem gerados dentro do matrimônio, no seio de uma família. Por isso que Nossa Senhora é a esposa do Espírito. Por quê? Porque ela teve intimidade com Ele, e uma intimidade tal que nela foi gerado o Santo de Deus. No dia que eu estava fazendo a oração e que me foi revelado os 3 Pentecostes da Virgem Maria, o primeiro Pentecostes era esse, em que ela era coberta com a sombra do Espírito, e nela era gerado o Cristo. Cristo que nós chamamos e dizemos que é a cabeça. A cabeça da igreja. Neste primeiro Pentecostes, Maria gera a cabeça. Que importante que é conhecer Maria. Conhecer que ela tem essa intimidade que nós não tivemos. A intimidade tal que o anjo reconheceu, cheia de graça. Deus já olhou para ti de uma forma diferente. Deus se apaixonou com sua beleza. E qual é a beleza de Nossa Senhora pela qual Deus se apaixonou? O que Deus olhou para ela e disse assim: é ela que eu escolho para ser minha esposa e para gerar nela. A pequenez. Uma palavra mais bonita que pequenez: a humildade. Porque ele olhou para a humildade de Nossa Senhora. Ela se sentia tão pequena que se tornou terreno fértil, porque humildade vem disso, de humus. Humus é o que? Uma terra boa. Para a força do Espírito, para a graça do Espírito. Deus olhou
para a sua humildade e se apaixonou. Por ela diria: não, oh Senhor, eu ser a sua esposa, eu gerar o Messias? Há tantas virgens aqui em Israel, tão melhores que eu. Veja Ruth, tão forte. Veja Esther. Mas quem sou eu, Senhor? Mas o Senhor olhou para a minha humildade. E por isso eu posso cantar as suas maravilhas. Primeiro Pentecostes. Agora eu quero que vocês me falem, quando foi o segundo Pentecostes? Exceto os que já leram o texto da revista do mês de junho. O segundo Pentecostes, quando que foi? Primeiro gerou a cabeça. No segundo, o que gerará? Peguem para mim o Evangelho de São João. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a escritura até o fim: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Eu gosto de ressaltar essa passagem, porque o vinagre é o contrário do vinho. Jesus, ele diz que tem sede, porque Deus tem sede do nosso amor. Sede do seu amor. Mas o que foi ofertado a Jesus? Vinagre. E o que o vinagre é? Um vinho azedo. Se biblicamente o vinho simboliza o amor, o vinagre simboliza um amor azedo. O amor azedo, como é que dá o nome? O ódio. Isso que nós ofertamos a ele. Fixando então uma esponja embebida de vinagre no ramo de sopo, levaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quem estava ali, aos pés de Jesus? Quando ele entregava o Espírito, como naquela nova criação, quando Deus fez o homem, o que Deus fez? Soprou. Para fazer-nos novas criaturas, para fazer-nos filhos de Maria, Jesus soprou, entregando o seu Espírito. Nesse segundo Pentecostes, Jesus nos dá a graça de, como Ele, sermos chamados de filhos de Maria.
eis aí a sua mãe. Filho, eis aí a sua mãe. Filho, fala para o seu irmão, eis aí a sua mãe. Eis aí a sua mãe. No Espírito, segundo Pentecostes. Agora que estava marcado e não está mais. Graças ao auxílio profundo. No terceiro Pentecostes, aqui, no segundo Pentecostes, Maria gera-nos individualmente. Jesus não chegou para aquela multidão, ou para aquelas 4, 5 pessoas que estavam aos pés da cruz, para Maria de Cleofas, para as outras mulheres, e disse aqui, olha, filhos, eis aí sua mãe. Mulher, eis aí os seus filhos. Não, chama individualmente João e diz, olha, filho, eis aí a sua mãe. Individualmente, ali, Maria está gerando-nos como corpo individual. Individualmente ela é nossa mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Então é uma relação pessoal. A minha relação com Nossa Senhora tem que ser uma relação de filho para mãe. É uma relação amorosa, de intimidade. Como é que nós podemos fazer quando a gente chega na casa de nossa mãe? Essa mãe. E aí você fica ali sentado esperando que ela te sirva alguma coisa. É assim que vocês fazem? Como que você chega, quando você chega na casa de sua mãe, o que você faz? Vai abrir a geladeira, chega, abre a geladeira, você pede licença para abrir a geladeira? E aí? Você abraça sua mãe, você fala para sua mãe que, ô mãe, eu gostaria de conversar com você formalmente, vamos sentar ali, eu estou tendo muitas dificuldades. É assim que você faz? Como que nós fazemos quando nós queremos conversar com nossa mãe? Quando criança, por isso Jesus elogia aqueles que têm um coração de criança. Quando criança, se a gente tem um pesadelo, a gente corre e vai para onde? Para a cama da mãe. E fica no colo da mãe. Uma vez nós estávamos vindo de Ilhéus e o ônibus estava correndo muito. E nessa viagem de Ilhéus, aqueles que já fizeram aqui sabem que faz muitas curvas o ônibus. E como ele corria muito, às vezes ele fazia assim, chegava a inclinar, o pessoal do ônibus começou a gritar, socorro, socorro. E estávamos eu, minha mãe e minhas irmãs. Minha irmã era pequenininha, minha irmã mais nova. E aí a gente fazia o quê? Agarrava na nossa mãe, segurava como se, por exemplo, o ônibus fosse cair. Se o ônibus caísse, a gente estava seguro nela. Ia fazer alguma diferença, gente? Para nós ia. Para nós ia. E é isso que nós precisamos ter com Maria. É essa relação de segurar a mãe. Mãe, está difícil? Segura, porque Jesus te deu como herança dos seus maiores bens. Se Ele nos deu a sua vida, após dar-nos a sua vida, Ele nos deixa como herança a sua mãe. Quando a gente está perto de morrer, a gente faz assim, não é?
deixa a herança e a reparte. Jesus nos deu um dos seus bens mais valiosos. Não falo o seu bem mais valioso porque Ele nos dá o seu Espírito. Nos envia o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, a água que corre do seu coração, o sangue que jorra do seu coração e nos dá, junto com essa água, com esse sangue, nos dá junto com o Espírito Santo, junto com a Eucaristia, Jesus nos dá sua mãe Maria. Eu vou repetir de novo porque com tão, eu dei uma ênfase tão grande, junto com o Espírito, junto com a Eucaristia, Jesus nos dá a sua mãe Maria. Jesus nos dá Maria. Não deve ficar no canto de nossa casa, como muitas vezes fica, ali no cantinho. De vez em quando você lembra de olhar para ela, não? É para recebê-la na nossa casa, dentro do nosso coração. Terceiro Pentecostes da Virgem Maria. Aqui então ela nos gerou individualmente. Concordam comigo? Gerou o corpo, mas gerou o corpo individualmente. Primeiro a cabeça, depois o corpo. Pegando Atos dos Apóstolos, então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém. A distância é pequena, a de uma caminhada de sábado. Tendo entrado na cidade, subiram à sala superior, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Simão o Zelota, Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Neste Pentecostes, que é então onde vai ser enviado o Espírito com labaredas de fogo, e que Maria está presente, há um santo que diz que Maria é como um para-raio, que atrai os raios. Não é isso que um para-raio faz? Então, onde ela está presente, ela atrai o Espírito. Imagina que alegria nós, filhos de Maria. Em nossa casa deve ser uma casa cheia do Espírito Santo. Já que pelo nome, por nome, o nosso nome já atrai o Espírito. Olha que graça que é. Mas aqui, neste Pentecostes, aqui neste Pentecostes, Maria gera quem? Neste Pentecostes, Maria gera quem? Ninguém sabe? Falou? Fale. Nossa, comunidade! É assim que eu gosto, né? Essa aqui é a vocação pura, expressão pura. Sim. Porque Maria gera a comunidade aqui, a comunidade que é a igreja. Maria aqui gera o corpo místico de Jesus, que é a igreja. Por isso ela não poderia faltar. Ela tinha que estar presente. Neste Pentecostes, continuidade daquele que iniciou no anunciar
Maria gera a igreja. Por isso é chamada mãe da igreja. Mas sem dúvida nenhuma, nos gera quanto comunidade. Nascemos ali com a igreja. Bom, a experiência de ter esse momento com a Virgem Maria, no dia em que eu rezava e tive essas emoções, não foi hoje, eu não sabia como agradecer. Eu entendi o que Nossa Senhora sentiu quando Deus olhou para ela. Porque Deus havia olhado para mim. No meio de uma multidão de pessoas tão melhores que eu, Deus olhou para mim como hoje olha para você. Há muitas pessoas melhores que você, mas Deus está olhando para você. E Deus olhou para mim e me quis. E eu agradeço muito a minha mãe pelo gesto que ela teve de me consagrar a Nossa Senhora quando eu ainda estava, quando eu era feto ainda. Ela começou a ter um aborto e ela entregou-me à Virgem Maria. E ela disse assim na sua oração: olha, mãe, se a senhora... Minha mãe não era católica, tá, gente? Minha mãe na época ela era espírita. Mas ensinada na fé católica, aprendeu a amar Maria muito cedo. Ela falou assim: mãe, se a senhora me livra dessa aflição e salva a vida da minha filha, ela não vai ser mais minha filha. Ela vai ser sua. A minha filha, ela na verdade fala do filho, porque ela não sabia o sexo que seria. Não vai ser mais meu filho, vai ser seu filho. Naquela época, o povo antigo tinha a ideia que se fizesse isso, Nossa Senhora vinha buscar. E eu vivia doente. Então toda vez, mamãe estava esperando que eu fosse morrer. Toda vez ela esperava, até hoje. Ela esperava que Nossa Senhora fosse me buscar. Ela fez uma promessa de me entregar a Nossa Senhora Aparecida, e hoje eu tenho uma grande alegria que uma das patronas da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro será Nossa Senhora Aparecida. Mas mamãe, quando fez esse gesto e ficou nessa espera, ela não entendeu que um dia realmente Nossa Senhora veio me buscar. Nossa Senhora veio me buscar. E ali, quando ela veio me buscar, eu morri. Morreu Érica, filha de Zenilda, para nascer Érica, filha de Maria. E eu ficava pensando: por que eu? No meio de tantas pessoas boas, por que eu? E meu coração se enchia de alegria, porque o meu nome era filha de Maria, aquela que Deus juntou todas as graças. Porque todas as graças, as maiores graças e a maior graça que a humanidade já recebeu, que é o Cristo Jesus, vieram pelas mãos da Virgem Maria. Como poder agradecer a minha mãe? Não tenho como. Mas hoje posso dizer a vocês: se você quer ter intimidade com a Sagrada Escritura,
e conhecer de verdade Jesus, conheça através dos olhos de sua mãe. Ninguém conhece melhor o filho do que a mãe. No mundo não há ninguém que conheça melhor. Se você quer ser santo e viver com santidade, dizer sim, vá à mãe. Ninguém disse sim como ela. Um sim que perseverou até o fim. Ela disse sim, vou ter um filho, mas depois o senhor que toma conta? Ela disse sim, depois, com o passar do tempo, ela viu que o tempo estava ficando muito difícil. Eu sei que meu prazo também, meu tempo também já está acabando. Vou pegar mais 5 minutos, aí eu encerro. Ela disse sim e viu que a coisa estava muito difícil, teve que enfrentar deserto, ouvir crianças sendo assassinadas, todo mundo procurando o seu filho, querendo matar o seu filho. Teve que largar a sua família, os seus amigos, o povo que ela conhecia e ir morar escondida. Aí depois que ela viu que isso estava muito difícil, ela falou, não, peraí. Agora eu não quero isso mais não. Porque quando o Senhor me chamou, o Senhor disse que eu ia ser mãe do santo, não de um perseguido. A senhora disse, o Senhor disse que ele ia ser rei, não um foragido. Agora eu vou dizer não, porque eu acho que agora essa não é mais a vontade de Deus. Foi assim? Foi assim com Maria? Então você pode olhar para ela e aprender a dizer sim, porque nela a palavra se cumpre. O sim dela é sim. Não há divisão. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Quando elogiam Nossa Senhora, e na Bíblia fazem muitos elogios, Jesus sempre faz um elogio maior. Quando dizem assim, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram, qual é a resposta de Jesus? Vinícius, esse povo precisa ler a Bíblia. Porque ninguém está me respondendo. Ô Núbia, você vai ter que fazer jus. O que disseram? Qual foi a resposta de Jesus? Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. A minha mãe, ela é bem-aventurada muito antes de me amamentar, muito antes de me trazer ao mundo. Ela é bem-aventurada porque ela escutou a palavra de Deus e a colocou em prática. Um filho que sabe elogiar bem a sua mãe. Quando ele está no alto da cruz, ele faz um outro elogio. Ele chama Maria de mulher. Por quê? Parece até que ele está sendo desrespeitoso. Mas por que ele diz assim, mulher, e não mamãe? Ele chama Deus de papaizinho. Abba quer dizer papaizinho. Por que não mamãe? Mamãe, esse aí é teu filho, mamãe. Mãe, esse aí é teu filho. Porque mulher, que elogio é esse que Jesus faz à sua mãe? Porque em Gênesis, a mulher quebrou
o relacionamento com Deus através de sua desobediência. Ali, naquela mulher, o relacionamento com Deus se refaz, porque ela obedeceu. Nela está a nova criatura. Olha que elogio que o filho faz à sua mãe. Entende por quê? Se você conhecer bem a Bíblia, não tem como você não amar muito Maria? Entende? Entende por que também não tem como você chamar Nossa Senhora nas horas difíceis? E não conhecer o que ela pensa? É como chamar, fazer um pedido de socorro a um desconhecido. Se ele for generoso, ele vai te ajudar. Mas se é alguém que te conhece e te ama, ele vai em teu auxílio. Resta saber se você amaria assim também. Que Jesus nos ama, gente, todos vocês sabem. Que Jesus ama vocês a ponto de dar a vida por vocês, todos vocês sabem. O meu questionamento é o tanto que nós amamos Jesus. E até que ponto? Que Maria é nossa mãe e nos ama, isso nós sabemos. Mas se nós amamos, aí é com cada um de vocês. Mas eu agradeço a Deus todos os dias pela alegria de poder ser chamada de filha de Maria. Será sempre uma grande honra quando lá no céu eu chegar, vão dizer assim para Jesus: Senhor, acabou de chegar aí o seu irmão, filho da tua mãe, filho da tua mãe, filho de Maria. Amém?